E fala, família, boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Passando aqui para falar um pouco sobre alguns assuntos que têm martelado aqui a cabeça. E a nossa sociedade precisa ser mais coerente em certas coisas. Hoje eu estava pensando como ficaria mais fácil se tivéssemos políticas melhores, pessoas que sabem aplicar realmente esse conteúdo para a favor da sociedade. Um dos nossos principais problemas é a questão da agricultura e exportação de produtos, né? Esse é um tema muito complicado de se debater, mas é muito simples se a gente colocar a cabeça para pensar em como fazer as coisas. Eu estava pensando aqui se os produtores, pequenos e grandes produtores, fossem mais conscientes na hora de produzir o alimento, nós não estava com o clima, com esse aquecimento global que está destruindo tudo, né? É chuva demais por um lado, vento, e isso está causando muitos prejuízos, muitos problemas para todos. Então, passou da hora da gente pensar em ser autossuficiente. Por aí na internet você já deve ter ouvido falar sobre essa palavra, né? Produzir e ser autossuficiente. Mas muitas pessoas, nem mesmo o governo, explica o que isso significa. É muito simples. É produzir, ou seja, é pedir à natureza, plantar para colher, e também devolver à natureza. A palavra é autossustentável, tá? Tem muitas pessoas que não sabem o que é isso, mas é você pedir, você tirar da natureza e devolver para a natureza. Para isso, uma das coisas que tem que ser feito é você produzir de maneira sustentável. Eu vou deixar um exemplo aqui para você entender o que eu estou pensando. A soja hoje em dia ela é produzida e o pessoal precisa de desmatar muito terreno, muito território, para um território muito grande para produzir soja, milho. Não estou dizendo que eles estão errados na maneira, só não pensaram direito na hora de fazer, na hora de executar o projeto. Porque a maioria dessas culturas são feitas com irrigação. E essa irrigação ela é tirada de algum lugar, essa água é tirada de algum lugar, de algum local. E ela não volta mais para a natureza. Você joga na plantação e ela não volta mais para a natureza. O povo é muito ganancioso, é desmatado uma área muito grande para produzir alimento, só que de uma maneira que eles pensam somente no recurso, somente no retorno. Eles querem tirar da natureza, mas não querem devolver, porque essa plantação deveria ser de um modo sustentável, plantar uma parte de soja e outra parte de árvores, né? Mesmo que seja uma árvore que depois você vai retirar da natureza, como o exemplo do eucalipto. Planta na lateral, planta eucalipto e na outra planta soja, né? Faz uma fatia de eucalipto de um lado, uma fatia de soja e do outro lado uma fatia de eucalipto novamente, e assim por diante. Mas a planta precisa do sol para sobreviver, precisa, mas isso é o suficiente, tá certo? Porque se não for desse jeito, se a gente não devolver o oxigênio à planta para a natureza, a planta que a gente mesmo tira, daqui a pouco a gente vai pagar uma conta muito grande que você não sabe o preço. Já tem muita gente, muitos estados pagando essa conta, tá? Como foi o caso lá do Rio Grande do Sul. O que acontece? Chega um tsunami, chega um vento muito grande e as casas, o terreno, as casas estão desprotegidas pela árvore, né? Porque tem muita plantação de soja, de milho e vários outros aí, trigo. É tudo no limpo, é tudo descampado. E isso acaba trazendo prejuízos muito grandes. Isso aí é só o começo, tá certo?
Então é uma ideia que eu estava pensando aqui, que muitas pessoas pensam, o próprio produtor ele pensa nisso, mas a ganância é muito maior. Então fica esse pensamento para a gente pensar e refletir. Quem sabe isso chegue a algum produtor e ele possa mudar a maneira de produzir. Porque o certo é pensar antes de fazer e não fazer e depois recalcular novamente aquilo que já cometeu de erro, né? Porque o prejuízo muitas vezes não vai caber na calculadora, o prejuízo é enorme.